Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre o perito contábil. Este é o capítulo 3 do nosso curso de perícia contábil. Hoje vamos conhecer o perfil profissional do perito contábil, entender quais competências são necessárias para atuar nessa área e descobrir os diferentes tipos de perícia que existem no mercado. Essa aula é fundamental para quem deseja atuar como perito ou simplesmente entender melhor como funciona esse trabalho, tão importante para a justiça brasileira. Então, pegue o seu caderno, fique confortável e vamos começar. O que é perito contábil? Vamos começar pelo básico. O perito contábil é, antes de tudo, um contador. Isso mesmo. Ele precisa ser um profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, o famoso CRC. Mas não é só isso. Ele precisa ter conhecimentos técnicos específicos em contabilidade e áreas correlatas, como legislação tributária, trabalhista e comercial. A função principal desse profissional é esclarecer questões técnicas que existem conhecimento especializado. Sabe, quando o juiz se depara com uma questão contábil complexa e precisa de alguém para traduzir aquilo em termos técnicos, é aí que entra o perito contábil. Ele atua em processos judiciais quanto extrajudiciais. E sua opinião técnica pode ser determinante para o resultado de um caso. Quais são as competências técnicas que um perito precisa ter? Primeiro, domínio da ciência contábil. Parece óbvio, mas é fundamental. O perito precisa conhecer profundamente contabilidade geral, custos, análise de balanços, auditoria, enfim, toda a base contábil. Segundo, conhecimento de legislação. E aqui não é só legislação contábil. O perito precisa conhecer legislação tributária, trabalhista, comercial, porque as perícias envolvem essas áreas também. Terceiro, capacidade de analisar documental. Capacidade de analisar documentos. O perito trabalha com muitos documentos. Notas fiscais, contratos, extratos bancários, livros comerciais. Ele precisa saber analisar tudo isso com um olhar crítico e técnico. E quarta habilidade é a habilidade em elaboração de laudos. De nada adianta fazer uma análise brilhante se você não consegue comunicar suas conclusões de forma clara e objetiva em um laudo pericial. Essas são as chamadas hard skills, essas técnicas essenciais para o perito. Agora, nós vamos para as competências comportamentais. Mas atenção, ser um contador não é suficiente para ser um bom perito. Você também precisa desenvolver as soft skills, ou seja, desenvolver as competências comportamentais. A primeira e mais importante é a imparcialidade. O perito do juízo, principalmente, precisa ser absolutamente neutro. Longe das partes. Nada de favorecer um lado ou outro. Ter objetivo. Ser objetivo. O perito precisa ser direto, claro, sem encher linguiça. O juiz quer respostas objetivas às perguntas formuladas. Ética profissional. Isso é inegociável. O perito lida com informações sigilosas, com valores expressivos, com situações delicadas.
A ética precisa estar acima de tudo. Capacidade de comunicação. Você pode ser o melhor contador do mundo, mas se não souber comunicar suas conclusões de forma clara, seu trabalho não vai servir para nada. O laudo precisa ser compreensível até para quem não é contador. E, por fim, organizado. Ter organização. O perito trabalha com prazos, com muitos documentos, às vezes com vários processos simultaneamente. Ser organizado, galera, é essencial. Veja que interessante. Muitos profissionais dominam a parte técnica, mas pecam nessas competências comportamentais. E são elas que fazem a diferença entre um perito mediano e um perito excepcional. Agora, nós vamos conhecer quais são os tipos de peritos que existem. São 3 tipos principais, cada um com características e funções específicas. O primeiro, nós temos o perito do juízo. Esse é nomeado pelo juiz e precisa ser absolutamente imparcial. Sua função é auxiliar o magistrado a entender questões técnicas. Segundo, o perito assistente, também chamado de assistente técnico. Esse é contratado pelas partes do processo e tem como função defender os interesses de quem o contratou. Ele acompanha o trabalho do perito do juízo. E terceiro, o perito extrajudicial. O perito extrajudicial, que atua fora do judiciário, em perícias arbitrais, administrativas ou voluntárias. Vamos detalhar cada um desses tipos nas próximas telas, porque é muito importante você entender bem as diferenças entre elas. Então vamos lá. Perito do juízo. Vamos começar por este, que é o mais conhecido e o mais tradicional. Como funciona? O juiz, ao identificar que precisa de conhecimentos técnicos especializados para decidir uma questão, ele nomeia um perito. Geralmente, ele escolhe entre profissionais cadastrados no tribunal ou indicados pelo CRC. A característica fundamental desse perito é a imparcialidade. Ele não pode favorecer nenhuma das partes. Ele não trabalha nem para o autor e nem para o réu. Ele trabalha para o juiz, para a verdade técnica. O perito do juízo precisa ser independente. Ele não pode ter vínculos com as partes. Não pode ter interesses no resultado do processo. Ele é um auxiliar da justiça. E qual é o objetivo dele? É esclarecer questões técnicas ao juiz. Ele vai responder aos quesitos formulados, vai analisar documentos, fazer cálculos e apresentar suas conclusões em um laudo pericial. Esse laudo vai ajudar o juiz a formar seu convencimento sobre as questões contábeis do processo. É uma responsabilidade grande. Você concorda? Agora, nós vamos falar do perito assistente. Que tem um papel bem diferente. O assistente técnico, ele é contratado por uma das partes do processo. Pode ser pelo autor ou pelo réu. Cada parte tem o direito de contratar seu próprio assistente. E aqui está a grande diferença. O assistente técnico não precisa ser imparcial. Pelo contrário, ele é contratado justamente para defender os interesses técnicos de quem o contratou. Qual é a função dele? Ele acompanha o trabalho do perito do juízo. Ele tem acesso aos documentos, pode participar das diligências. E o mais importante, ele pode apresentar pareceres técnicos, concordando ou discordando do laudo do perito do juízo. Se o perito do juízo fez alguma análise equivocada, usou metodologia inadequada ou chegou a conclusões questionáveis, o assistente técnico vai apontar isso em seu parecer. É como se fosse um advogado técnico da parte.
Ele usa seus conhecimentos contábeis para proteger os interesses de quem o contratou. Mas atenção, mesmo defendendo interesses, o assistente técnico precisa ser ético e honesto. Ele não pode mentir ou distorcer dados. E temos também o perito extrajudicial, que é um campo muito interessante e em crescimento. Como o próprio nome diz, esse perito atua fora do judiciário. Existem 3 campos principais de atuação. Primeiro, perícias arbitrais. Você conhece a arbitragem? É quando as partes escolhem resolver seus conflitos fora do judiciário, em câmaras de arbitragem. E nesses casos, também podem precisar de perícias contábeis. Segundo, perícias administrativas. São perícias solicitadas por órgãos públicos, como o Tribunal de Contas, Receita Federal, Ministério Público. Existe muita demanda nessa área. E terceiro, perícias voluntárias. São perícias contratadas por empresas ou particulares que querem uma opinião técnica sobre determinada questão, mesmo sem estar em litígio. Por exemplo, uma empresa que quer avaliar se foi lesada em um contrato. Este é um campo muito promissor para o perito contábil. Com o crescimento da arbitragem no Brasil e com a maior consciência sobre a importância de perícias técnicas, esse mercado está em expansão. Muito bem. Agora você vai conhecer os tipos de perito. Vamos ver o que é necessário para atuar como perito contábil. Vou apresentar aqui um checklist que você precisa cumprir. Primeiro requisito, ser contador, registrado no CRC. Isso é inegociável. Técnico em contabilidade não pode atuar como perito. Tem que ser contador com nível superior. Segundo, está em dia com as obrigações do Conselho. Isso significa pagar as anuidades em dia. Cumprir os requisitos de educação continuada. Se você estiver irregular no CRC, não pode atuar como perito. Terceiro, possuir conhecimento técnico especializado. Não basta ter o diploma. Você precisa realmente dominar as técnicas da perícia, conhecer as normas, ter experiência prática. Quarto, não ter impedimentos legais ou éticos. Isso é muito importante. Vamos falar sobre isso já já. E quinto, manter capacidade profissional atualizada. A legislação muda, as técnicas evoluem, surgem novas situações. O perito precisa estar sempre estudando, sempre se atualizando. Esses são os requisitos básicos. Parece simples, mas exige comprometimento e responsabilidade. Agora vamos falar sobre impedimentos legais. Esse assunto é muito importante. Existem situações que o perito não pode atuar, mesmo que seja extremamente qualificado. São situações que comprometem sua imparcialidade ou criam conflitos de interesse. Primeiro impedimento. Se você for parte no processo, parece óbvio, né? Mas está na lei. Segundo, se você tiver atuado como advogado ou procurador de alguma das partes. Você não pode ser advogado de alguém no momento e depois ser perito no processo dessa mesma pessoa. Terceiro, se você for cônjuge, companheiro ou parente das partes ou dos advogados, grau de parentesco próximo é impedimento. Quarto, se você for amigo íntimo ou inimigo capital de alguma das partes, você não pode ser perito. Amigo íntimo é aquela amizade próxima, que frequenta a casa, que conhece a família, que passeia no final de semana com esse amigo. Outro detalhe, inimigo capital é aquela inimizade clara, declarada e grave. Tá? Se você é inimigo de uma das partes
Você não pode atuar como perito no processo. E quinto, se você tiver interesse direto ou indireto no resultado da perícia. Por exemplo, se você for sócio de uma empresa que vai ser beneficiado do seu resultado, você não pode trabalhar como perito nesse processo. Atenção, se você estiver em qualquer dessas situações, você deve recusar o trabalho. Se aceitar, pode sofrer processo ético no CRC, até ser responsabilizado civilmente. Gente, isso é muito sério. Não arrisque sua carreira por um trabalho. Além dos impedimentos, existem também a questão da suspeição. Suspeição são situações que, mesmo não sendo impedimentos legais, formais, podem comprometer a imparcialidade do perito. Por exemplo, você tem uma relação pessoal próxima com alguém envolvido no processo, mas não tão próxima a ponto de ser considerado amigo íntimo. Ou você tem algum interesse conflitante que pode influenciar seu julgamento. O que fazer nesses casos? Você deve comunicar imediatamente ao juiz. Seja transparente, explique a situação e deixe que o magistrado decida se isso compromete ou não sua situação. É sempre melhor pecar pelo excesso de cautela do que assumir um risco à sua reputação profissional. Quais as consequências de aceitar um trabalho com impedimento ou suspeição? Você pode sofrer processo ético no Conselho Regional de Contabilidade, que pode resultar em advertência, multa, suspensão ou até cassação do seu registro. E mais, pode haver responsabilidade civil, ou seja, você pode ser obrigado a indenizar prejuízos causados. Então, quando houver qualquer dúvida sobre sua imparcialidade, recuse o trabalho ou comunique ao juiz. Sua reputação vale muito mais do que os honorários de uma perícia. Agora, vamos fazer um comparativo entre perito do juízo e o perito assistente, para você não ter mais dúvidas sobre as diferenças. Quanto à nomeação, o perito do juiz é nomeado pelo juiz, enquanto o assistente é contratado pelas partes. Quanto à postura, o perito do juiz precisa ser imparcial, totalmente neutro. Já o assistente defende interesses. Ele é parcial em favor do quem o contratou. Quanto ao objetivo, o perito do juízo tem como objetivo auxiliar o magistrado a entender questões técnicas. O assistente tem como objetivo proteger seu cliente, apresentando a versão técnica mais favorável a ele. Quanto ao vínculo, o perito do juízo tem vínculo com o processo. Ele é o auxiliar da justiça, o assistente técnico com quem contratou, tá? O assistente técnico tem vínculo com quem o contratou. Ele é contratado da parte. Veja, como são funções completamente diferentes. Por isso, inclusive, a postura ética e a forma de trabalhar são distintas. O importante é você entender que ambos são importantes no processo. O perito do juiz traz a visão imparcial e os assistentes trazem diferentes perspectivas técnicas que podem enriquecer a análise. Agora, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas práticas. Quem quer ter sucesso como perito contábil. Primeira dica. Combine competência técnica, hard skill, com soft skill. Não adianta ser um gênio em contabilidade se você não consegue comunicar suas ideias. E não adianta ser super comunicativo se não domina a técnica. Perito completo é aquele que tem as duas competências. Segunda dica, invista em cursos de comunicação e redação técnica. Muitos peritos são excelentes contadores,
mas elaboram laudos confusos, prolixos, difíceis de entender. Aprenda a escrever de forma clara e objetiva. Terceira dica: recuse trabalhos com impedimentos. Eu já falei sobre isso, mas vale reforçar. Nunca aceite uma perícia em que você tenha algum impedimento ou suspeição. Um trabalho não vale sua reputação profissional. Quarta dica: mantenha seu cadastro atualizado no CRC. Muitos tribunais usam as listas do CRC para nomear peritos. Se o seu cadastro estiver desatualizado ou irregular, você perde oportunidades. E quinta dica: participe de programa de educação continuada. Faça cursos, participe de congressos, leia as atualizações normativas. O perito que para de estudar fica obsoleto rapidamente. São dicas simples, mas que fazem toda a diferença para a carreira de um perito. Vamos recapitular os pontos-chave desta aula. Primeiro ponto: registro no CRC obrigatório. Sem isso, você não pode atuar como perito contábil. Simples assim. Segundo, imparcialidade é fundamental para o perito do juízo. Essa é a característica que diferencia o trabalho dele do assistente técnico. Terceiro, impedimentos devem ser comunicados imediatamente. Não espere, não tente esconder. Seja transparente com o juiz e com as partes. Quarto, competências técnicas, somadas às competências comportamentais, formam o perito completo. Invista nas duas frentes. E quinto, o campo extrajudicial está em crescimento. Não pense em perícia apenas no âmbito judicial. Há um mundo de oportunidade fora dos tribunais também. Esses são os pontos essenciais que você precisa guardar desta aula. Chegamos ao final da nossa aula sobre o perito contábil. O que vimos hoje? O perito contábil é um profissional técnico e ético, que combina conhecimentos contábeis profundos com competências comportamentais fundamentais. Vimos que ele é essencial para a justiça, auxiliando os magistrados a entenderem questões complexas e contribuindo para decisões mais justas e fundamentadas. Conhecemos as múltiplas possibilidades de atuação, como perito do juízo, como assistente técnico e no campo extrajudicial, que está em franca expansão. E entendemos que o perito deve investir em capacitação contínua, sempre se atualizando, sempre aprimorando suas competências técnicas e comportamentais. No próximo capítulo, vamos aprofundar mais sobre o assunto, entendendo como funciona todo o trâmite processual, desde a nomeação do perito até a entrega do laudo. Mas antes disso, eu recomendo fortemente que você faça os exercícios de fixação que preparei para esse capítulo. São 8 questões que vão ajudar você a consolidar o conteúdo que aprendemos hoje. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos na nossa próxima aula.